Bora começar o nosso vídeo de hoje para ainda repercutir o que disse na entrevista coletiva do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda nesta última quinta-feira. Um parágrafo muito importante que eu gostei, inclusive, para trazer aqui para a gente, né, torcedores esmeraldinos, a respeito de uma autorização do presidente do Goiás ao Edminho Pinheiro para buscar uma venda de um jogador esmeraldino ainda nessa janela de transferências de 2022. Você sabe, né, a janela de transferências para a gente contratar aqui no Brasil vai só até a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, mas nos campeonatos de fora, como por exemplo os principais da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, vai até o finalzinho do mês de agosto, e outros como por exemplo Portugal, Turquia e também por exemplo outros da Ásia, vai até o comecinho do mês de setembro. Então ainda pode ocorrer algum tipo de proposta oficial em alguns jogadores esmeraldinos, e o Paulo Rogério Pinheiro comentando também sobre essa situação de venda de jogadores que podem ainda acontecer nessa temporada, buscando equilibrar as finanças do Verdão. O Goiás que parou praticamente de revelar bons jogadores e principalmente de fazer bons negócios, né? O último basicamente que a gente pode ter aqui em mente, acredito que foi o Léo Senna, ainda lá mais ou menos no mês de abril, antes dali da paralisação do futebol. Ele acabou sendo vendido por apenas 4 milhões de reais, juntamente ao Atlético Mineiro. Depois disso, as únicas negociações que o Goiás colocou o dinheiro no bolso era principalmente por conta ou de uma porcentagem que havia ainda mantido, como por exemplo foi do Eric na temporada passada, onde caiu mais ou menos uns 5 milhões de reais. O próprio Arthur, quando ele se transferiu depois da Juventus para a equipe do Barcelona, então saindo propriamente do Goiás, realmente não colocou essa grana no bolso. E como confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, o Goiás ainda tem o interesse de vender alguns atletas nessa janela de transferência. Será que pode ser algum jogador titular? Não vejo dessa forma. O único que vem sendo assediado bastante é o Pedro Raul, que já deixou claro que não quer defender, né? É outro time que tem esse interesse de ficar com o Goiás, permanecer na primeira divisão e principalmente buscar essa sua artilharia, que certamente para sua carreira ali pessoal faria um bem danado. Recebeu uma proposta do Auxerre, clube bem tradicional lá da França, que voltou agora da segunda para a primeira divisão. Se fosse eu particularmente, eu aceitaria esse convite, tá? Não vou mentir para vocês não, mas o Pedro Raul mirando coisas maiores, por que não? Terminando a temporada também, pode ser um baita negócio, né? Fica ali entre os 2, 3 principais artilheiros da primeira divisão e pode buscar um time ali meio de tabela, ou até mesmo que busque vaga na Champions League, na Europa League, tanto no futebol, por exemplo, espanhol, francês, italiano ou alemão. Certamente poderia fazer um bem danado para a carreira do jogador. Outros ativos do Goiás, o Dieguinho, que tem contrato até dezembro de 2023, na minha opinião cairia muito bem no esquema de jogo ali, tanto do futebol português, futebol francês também. Dieguinho joga muita bola. Outros atletas, aí esses já com multas mais altas, como por exemplo o goleirão Tadeu, alguns que têm vínculo ainda mais longo, o centroavante Nicolas, que até chegou a receber proposta do futebol do Irã na temporada passada, mas acabou não chegando, né, nos acordos financeiros que o Goiás gostaria, e o Vinícius também, mas que acabou de ser adquirido. Vou ficar de olho nessa história. Se for algum jogador, por exemplo, das categorias de base, os únicos jovens que vêm se destacando no Goiás, que tem contrato longo, acho que o lateral esquerdo Juan Tavares, mas ainda muito cru para receber uma proposta do exterior. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual jogador, né, que não deve sair do Goiás nessa janela de transferências? Qual você tem mais receio de perder? Como confirmou aí o Paulo Rogério Pinheiro, que também tem esse medo da janela de transferências internacional. A saída do meu campista Elvis, que aconteceu ainda algumas rodadas atrás, pegou todo mundo de surpresa, certamente também a diretoria do Goiás e o técnico Jair Ventura. O presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro, pela primeira vez comentou essa situação ainda na sua coletiva de imprensa nesta última quinta-feira. O Elvis, que já estreou na Ponte Preta, vive um ótimo momento por lá, né? São 3 partidas até o momento, 1 gol marcado, outra assistência e outras 3 participações diretas nos gols também da equipe na Série B do Brasileirão. Enfim, que vinha jogando até bem pelo Goiás na Série A do Brasileirão, né? No total, seus números na primeira divisão brasileira: 13 partidas, 4 bolas na rede e outras 2 assistências. O que comentou, né, o Paulo Rogério Pinheiro, ele que já havia até mesmo renovado o contrato do Elvis até dezembro do ano que vem, também fechou com a Ponte Preta nos mesmos acordos. Abre aspas: não estava em nossos planos a saída do Elvis, em hora nenhuma pensamos na saída dele, inclusive estava jogando. Ele estava sendo sacrificado, já que o sistema de 3 zagueiros para um meia como ele, que gosta de posse de bola, dificilmente joga da forma como o agrada. Foi um pedido dele e pegou todos nós de surpresa, explicou o presidente esmeraldino, né? Então falando que assim, não era um cara que estava previsto, por exemplo, em algum corte de orçamento, ou para ele sair e chegar um outro atleta dessa mesma característica, tanto é, até o momento não chegou nenhum. A princípio mesmo, o que mais desagradou o Elvis, que até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro comentou que parece que foi uma decisão tomada pelo jogador
de última hora, de cabeça quente, enfim, era esse esquema do técnico Jair Ventura, a forma como ele jogava, enfim, acho que não dava para o Goiás ser mais competitivo jogando de outra forma, com muita posse de bola, como por exemplo era na última Série B, ou com um time, por exemplo, que fique rodando a bola principalmente no meio de campo, onde o Elvis atuava. Outra fala também importante do presidente, que ele disse aí, abre aspas, eu estava fora de Goiânia, o presidente do Conselho Deliberativo, o Edminho Pinheiro, conversou com ele. Ele tinha algumas propostas, inclusive de fora do país, mas eu acredito que ele tomou uma decisão de afogadilho, né, que ele disse aí também, essa emoção de última hora. Ele quis sair, uma pessoa que quer sair, a gente pode fazer o quê? Resolvemos liberá-lo, mas ele estava nos nossos planos, tanto é que renovamos com ele recentemente, fecha aspas, foi o que complementou aí, né, o Paulo Rogério Pinheiro. Então mostrando essa insatisfação, né, não era um jogador que era para sair naquele momento, apesar de não ser assim um grande craque para a disputa da Série A do Brasileirão, onde a diretoria do Goiás de fato errou, deveria já ter sido contratado um outro jogador para essa posição, desde lá do final da temporada passada, ou no começo do Campeonato Goiano, no começo do Campeonato Brasileiro, e até agora já estamos indo para a reta final e nada desse outro meio campista, enfim, mas que hoje certamente faz falta dentro do elenco do Goiás, porque não tem nenhum outro, né, isso é simples, né, uma conta de um menos ele, aí acabou, já zerou, né, então o Goiás sofrendo até hoje com essa saída do meio campista Elvis. Como eu disse para vocês, ele até teve uma coisa mais familiar também, tem alguns familiares dele que moram em Limeira, no interior de São Paulo, que é ali na região próxima da cidade de Campinas, onde fica a Ponte Preta. Então essa decisão de ficar mais próximo da família após a perda da sua mãe também, lá no comecinho do ano, impactou certamente. Enfim, né, o jogador que saiu da equipe do Goiás, que tinha contrato, como eu disse aí, o Paulo Rogério Pinheiro, até dezembro do ano que vem. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação envolvendo o meio-campista Elvis. Tem outras especulações também falando a respeito de situações contratuais, de pagamentos para o Elvis, mas a princípio não tem nenhuma confirmação a respeito desse assunto. Que a gente pode cravar dessa insatisfação do meio-campista quando estava no Goiás é esse esquema do técnico Jair Ventura com 3 zagueiros e certamente o Elvis tendo que correr muito mais, o que a sua condição física também já não ajudava tanto e não é uma característica de jogo também do ex-cara. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que está emprestado pelo Goiás ao CSA e dificilmente vai renovar com a equipe esmeraldina no final do ano, que é o centroavante Bruno Mezenga, aquele mesmo que foi importante ali na reta final da conquista do acesso do Goiás na última Série B. Ele lá na equipe do CSA não vem vivendo um bom momento assim. O seu vínculo com o Verdão, que foi assinado após o Campeonato Paulista do ano passado, onde ele foi o artilheiro da competição com a equipe da Ferroviária, era de 2 anos de duração basicamente, né? 1 ano e meio, ele atirou até o final dessa temporada, né, de 2022. Não continuou no Goiás, no primeiro semestre foi emprestado à Ferroviária, novamente para a disputa do Paulistão, fez até um campeonato razoável, né? No total ele marcou 4 gols em 13 partidas e 1 assistência, mas não continuou no Goiás, né? A diretoria emprestou ele 100% dos seus custos para a Ferroviária e repassou nesses mesmos moldes ao CSA na disputa da Série B. Então, pelo menos o Goiás não teve que arcar com nenhum centavo do seu salário, 100% pagos aí, tanto da equipe da Ferroviária, lá no comecinho do ano, quanto agora na Série B, na disputa do Brasileirão, pelo CSA. Ele não está bem por lá, viu? 13 partidas até o momento, nenhum gol, nenhuma assistência. Sua última atuação aconteceu contra o Cruzeiro, lá no dia 20 de julho. Nas últimas partidas também não foi relacionado para o banco de reservas. A tendência é que o contrato se inspire, né? O Goiás não procura o jogador para essa sua renovação e ele fique livre para fechar com outro clube no futebol brasileiro em 2023. Bruno Mezenga já tem 34 anos de idade, seus números pelo Goiás no ano passado, 29 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência, sendo que ele começou ali, se eu não me engano, as 6, 7 primeiras rodadas com 3 gols marcados, né? Vamos lá, contra o CRB, em uma partida na Serrinha, também diante o Avaí, e o seu último teve contra o Coritiba e esse outro agora também não estou conseguindo lembrar, né? Mas assim, foi contra o CSA fora de casa, se eu não me engano. Até começou muito bem essa sua caminhada, mas acabou perdendo um pouco de fôlego e sendo reserva no segundo semestre. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Bruno Mezenga. Já confirmei também com pessoas importantes nos bastidores do Goiás, não terá essa sua renovação visando 2023, muito por conta dos seus números, essa sua alta idade, enfim, um salário também que deve girar mais ou menos na casa entre 50 até uns 60 mil reais mensais, muito por conta de quando ele veio sendo o artilheiro do Paulistão pela Ferroviária no ano passado. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, vou estar deixando aqui na tela final. Deixe seu comentário para ajudar a gente no engajamento e também compartilhe o nosso canal para ajudar a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!